Hoje eu vou responder uma das primeiras e principais perguntas quando falamos sobre o tratamento com canabidiol. Qual é o custo do tratamento? Claro que isso é uma pergunta muito importante quando falamos de um tratamento a longo prazo e às vezes pela vida inteira. Por quê? O paciente precisa saber se ele vai conseguir custear esse tratamento. Só que o que devemos lembrar? Geralmente, como eu já disse em outros vídeos, o canabidiol ele deve ser usado não como uma primeira escolha para o tratamento de uma doença. Ele é usado para uma patologia onde o paciente já fez uso de várias outras medicações, ele já tentou outras medicações, ou ele tem mais de uma doença. Então, ele não vai ser usado como uma primeira escolha nunca. Ele ainda não é usado como uma primeira escolha. Então, isso já é um fato que mostra que ele tem um indicativo, ele é uma segunda escolha, ou uma terceira, ou uma quinta, e ele geralmente vale sim a pena. Tem vários pacientes que já me procuram querendo tratamento com canabidiol. Por que também ele vale a pena? Geralmente esse paciente polimedicado, por exemplo, um paciente polimedicado para dor. Medicações para dor não são medicações baratas. Uma pregabalina em alta dose não é uma medicação barata. Um paciente que usa pregabalina, que usa morfina, codeína, várias outras associações, ele está pagando um preço alto por mês. Um paciente que usa antipsicóticos, os novos antipsicóticos, mais estabilizadores de humor, mais antidepressivos, várias outras medicações, isso não é um tratamento barato. O paciente que usa remédios para memória, para Alzheimer, remédios para controlar a agressividade, isso não são medicações baratas. Então sim, vale a pena o uso, até porque o canabidiol ele deve ser usado para redução da medicação e não só para associação. Então tem vários pacientes meus que reduziram a medicação e estão com canabidiol e uma dosagem mínima de outras medicações. Tem alguns que estão só com canabidiol. Então vale sim a pena na grande maioria das vezes, lembrando que o canabidiol está sendo usado como uma medicação e não como forma recreativa. Então a gente cai em outra parte. Eu sempre falo, depende, o custo depende. Depende do quê? Depende da forma que eu vou utilizar. Eu vou utilizar para que patologia? Eu vou usar o canabidiol com ou sem THC? Eu vou usar o canabidiol líquido ou vou usar o canabidiol creme? Então tem várias outras questões. E daí eu vou contar uma história para vocês. Eu sou de um grupo de médicos, de centenas de médicos, psiquiatras e neurologistas. Esse grupo de estudo, outro dia, estava discutindo sobre o uso do canabidiol. E entre eles tinham alguns que estavam fazendo uso. E daí eles falaram assim, e aí, quem tem experiência de uso, quem está fazendo uso, qual o resultado que está chegando? E muitos falaram o quê? Olha, eu não estou tendo uma boa resposta com canabidiol. Olha, eu tentei usar o canabidiol, não tive boa resposta, eu não vou usar mais o canabidiol. Olha, eu não estou usando canabidiol, não tive boa resposta. Olha, não tive boa resposta, eu não vou usar mais. Olha, e alguns pacientes sabem, alguns pacientes não sabem. Eu sou speaker de alguns laboratórios, eu faço treinamento médico sobre canabidiol. Então, eu chamei vários desses médicos que falaram que não estavam tendo uma boa resposta. Para quê? Para saber o que estava acontecendo. Então, eu perguntei, o que aconteceu? Por quanto tempo vocês usaram? Vocês fizeram um ajuste de dose? Qual a dose que vocês chegaram? Que associação que vocês estavam tendo? Para que patologia que vocês usaram? Qual que foi o canabidiol que vocês usaram? Porque daí a gente entra na seguinte questão. Vários pacientes perguntam, eu posso usar o canabidiol artesanal? E daí entre esses médicos, foram pouquíssimos, foram 2 na verdade, que usaram canabidiol artesanal. E todos os outros tinham usado canabidiol com certificação sim.
E daí esses que estavam usando com certificação, eu vi que também tinha, a grande maioria estava usando de determinadas marcas. E daí eu fiz uma orientação e encaminhei, orientei eles, sugeri que eles fizessem um treinamento e todos eles aceitaram. E a gente ainda não fez, mas vai fazer. E os que estavam fazendo uso artesanal, sugeri que fizessem uso de algum que tivesse uma certificação. E daí eu te pergunto, você já usou antibiótico? Você já notou que, dependendo da marca, o resultado do antibiótico é diferente? Por que com canabidiol isso seria diferente? Então, assim, mesmo o canabidiol com certificação, a resposta, dependendo, ela é diferente. Porque a matéria-prima de cada laboratório também, não estou falando que um é ruim, que um é bom, mas a matéria-prima também é diferente. Então eu notei por experiência, e entre as centenas de pacientes que eu já tratei, o resultado é diferente. O resultado é diferente. É muito diferente. E se mesmo entre os pacientes tratados com canabidiol, com certificação, a gente tem resultado diferente, como tem gente que arrisca usar um canabidiol artesanal, que não tem certificação, que não foi para o laboratório, que não tem uma certificação de uma Anvisa ou de um órgão regulamentador, mesmo que do exterior. Entendeu? Então, se é para uso medicinal, se é para o seu pai com Alzheimer, se é para você com dor, se é para o seu filho com autismo, eu não aconselho o uso do canabidiol artesanal. Porque para mim, é a mesma coisa que você estar fazendo uso recreativo. Essa é a minha opinião. Minha opinião. Pode ser que tenha algum resultado? Sim, um resultado sedativo. O resultado sedativo, que é o resultado da maconha recreativa. Então, para ter o uso, o resultado que eu quero, científico, por exemplo, o resultado científico que eu quero para a dor, o resultado científico que eu quero para o Alzheimer, o resultado científico que eu quero para o Parkinson, o resultado científico que eu quero para o psoríase, o resultado científico de socialização que eu quero para o autismo. Daí eu tenho que usar um canabidiol de um laboratório que tenha certificação. Essa é a minha opinião e esse é o meu recado de hoje. Bom dia e muito obrigada.